Fala, meu amigo Santista, sejam bem-vindos para mais um pré-jogo. Pois é, o pré-jogo ficou comigo aqui, sabe por quê? Porque eu comprei o PH para ele poder fazer esses tipos de vídeo. E aí o cara vai para a Europa. Então, ei, PH, vai tomar. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para a gente fazer o pré-jogo do jogo Santos contra o Ceará, né? O jogo vai acontecer na Arena Castelão às 8h30 da noite desse domingo e o jogo tem transmissão exclusiva do Prime Video, tá? Então, assim, se você não assina o Prime Video, é por lá que o jogo vai acontecer. Você já sabe, né, como é que faz as coisas. Enfim. Tá, vamos falar aqui dessa partida, como o Santos vem, como o Ceará vem e o que a gente espera desse jogo, tá certo? Então deixa o seu like, é muito importante, se inscreve no canal. Meu irmão, vamos se inscrever no canal e dar like aí, dar hype pro canal voltar a ter mais visibilidade, porque teve uma queda aí depois dos últimos resultados, empate, não sei o quê, o povo fica meio desgostoso, mas pô, o Santos tá melhorando, vamos lá. Contribui, meu irmão, fechado? Fechado. Então vamos lá, vamos seguir aqui para falar dessa partida, tá certo? Como o Santos vem, como o Ceará vem e o que a gente pode esperar do jogo, tá certo? De antemão, vamos começar falando da expectativa para a partida, que eu acho que é interessante, e do histórico entre Vojvoda Ceará e Vojvoda versus Léo Condé. E infelizmente os resultados não são muito benéficos ao treinador do Santos, não, tá? Recentemente, são 5 partidas entre Léo Condé e Vojvoda, e o Vojvoda ainda não venceu o Léo Condé. Ele tem dificuldades de adaptar seu estilo de jogo ao estilo proposto pelo treinador do Ceará, que tá um trabalho já consolidado, né? Ele tá desde julho do ano passado como técnico do Ceará, já faz mais de um ano, vem fazendo um ótimo trabalho. Acho que vem fazendo uma Série A bem honesta, bem boa. Começou o Brasileirão muito bem, chegou a ficar na 4ª posição em algum período, e aí foi caindo, normal, até pela condição técnica dos jogadores, mas mesmo assim continua fazendo um ótimo trabalho. E o Vojvoda, nessa temporada, inclusive, não venceu o Ceará, né? Sucumbiu diante do Léo Condé, então ele vai precisar se provar, porque é um adversário para ele bem indigesto, assim como o Ceará. Tá? Se eu não me engano, são 5 vitórias do Vojvoda contra o Ceará, 8 empates e 11 derrotas. Então ele perdeu mais do que ganhou. Então o adversário para ele, desde que ele tinha assumido o Fortaleza até sair, foi o adversário mais difícil que ele enfrentou em termos de resultado, né? Foi o que ele mais teve dificuldade de vencer mais vezes. Óbvio, é o rival direto, enfrenta mais vezes, mas o histórico do Vojvoda contra o Ceará não é satisfatório. Então vamos ter um jogo bem difícil, até pelo histórico recente. Óbvio que são outros atletas, é outro clube, a mística é outra, mas mesmo assim a gente precisa passar esse tipo de informação, tá? Então, atenção, não vai ser um jogo nada fácil. Dito isso, vamos seguir, tá? Vamos falar aqui primeiro do Ceará, que é o mandante do jogo, né? O Léo Condé é o treinador, já está há um bom tempo no cargo, desde julho do ano passado, e o Ceará gosta de jogar num 4-3-3, tá? 4-3-3 com dobra de lateral muitas vezes, coisa que a gente já está acostumado, tá? Eu não estou falando que eu prefiro o Carille ou etc. Até eu acho que eu preferia o Léo Condé se tivesse na situação. Pô, só ter o Carille e o Léo Condé para contratar. Quem você contrata? Eu contrataria o Léo Condé, tá? Porque eu acho que o time dele, quando tem a bola, tem mais substância de construção. É um time que oferece mais e sabe atacar. Não é um time que sabe só se defender. É um time que, mesmo jogando em contra-ataque, quando tem a bola, sabe o que faz, né? A gente viu recentemente. Acabou perdendo por Vitória, mas venceu o São Paulo fora de casa. Tem boas partidas nesse Campeonato Brasileiro, tá certo? E o Ceará vem provavelmente com essa escalação. Não terá o Zanocelo. O Zanocelo é jogador emprestado do Santos para o Ceará. Ele não é titular do Ceará, mas ele não pode jogar justamente por esse empréstimo. E eu já digo aqui, já disse outras vezes, volto a afirmar, eu sou contra esse tipo de coisa. Você emprestou o jogador para outro time, cara? Ele tem que jogar pelo outro time. Eu sou contra esse tipo. Se ele não serve para você, por que ele não pode jogar contra você? Ah, ele fez gol em mim. Meu irmão, é da vida. Eu sou contra esse tipo de coisa, tá? Mas enfim, o Ceará provavelmente será escalado com Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza de lateral direito, Marcos Vitor e William Machado na zaga e Matheus Bahia na lateral esquerda, o meio de campo com Dieguinho, Richardson e Lourenço, e na frente
Galeano, Pedro Henrique, ex-Corinthians, né, internacional, e o Pedro Raul como referência. Os mais conhecidos aqui da gente do Sudeste é justamente o Pedro Henrique, o Pedro Raul, tá certo? Acho que talvez o Richardson, que está há bastante tempo já disputando o Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, o Dieguinho é bom jogador, né? O Ceará tem bons jogadores, mas assim, não é nenhum bicho papão, tá? É muito da consistência de trabalho, consistência tática, o que esse time vai oferecer de dificuldades para o Santos. E como o Léo Condé tem essa facilidade, entre aspas, de enfrentar o Vojvoda, então assim, o Vojvoda vai precisar se reinventar um pouco aqui para tentar surpreender o Léo Condé, né? E a tendência é que o Santos entre com o mesmo jeito que vem entrando nos últimos jogos. Não que eu considere ruim, tá? Mas acaba sendo uma previsibilidade esperada pelo treinador do Ceará, que está acostumado e vencendo, e está acostumado a vencer o nosso treinador. Então, eu acho que, na minha opinião, a gente deveria ir para uma outra alçada, para um outro tipo de jogo, né? Só que o Léo Condé também enfrentou o Vojvoda com 3 zagueiros, ou também enfrentou o Vojvoda com 4-3-3. Então, assim, meio que é manjado. A gente vai muito se diferenciar, talvez, pelo critério técnico, pelos jogadores que o Santos tem, tá certo? Então, para levar isso em consideração, tá? A última matéria envolvendo o Santos Vojvoda comanda treino tático no Santos e trabalha bolas paradas antes de enfrentar o jogo contra o Ceará. Aí encerrou, o Santos já está em Fortaleza, né, para enfrentar o jogo, né? O Santos encerrou nesse sábado a preparação para o jogo contra o Ceará, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesse domingo às 8h30 na Arena Castelão em Fortaleza. O elenco do Santos trabalhou durante a manhã desse sábado no CT Repelé. Os jogadores iniciaram uma atividade física. Na sequência, o técnico Vojvoda comandou um treino tático. O comandante santista também deu ênfase a lances de bola parada, que o Santos tem sofrido, né? O meio-atacante Neymar segue como ausência, a gente já sabe. O craque se recupera de uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, na região do quadríceps, e deve retornar aos gramados somente em novembro, somente no meio de novembro, tá? A boa notícia foi o retorno de Gabriel Bontempo, graças a Deus, que eu acho que é um grande acréscimo para esse time, e eu vou entrar nesse mérito já já. Que treinou novamente com o restante do grupo e viaja para enfrentar o Ceará. O jogador desfalcou a equipe nos últimos 4 jogos por conta de uma lesão na coxa direita, mesmo coxa do Neymar, né? Um provável Santos é formado por Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Pérez Escobar, Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Vitor Hugo segue em trabalho de transição, após se recuperar de uma lesão também na coxa direita, e o Mike foi poupado. O Mike não vai jogar, tá? Por excesso, por carga física, né? Tá estressado o corpo dele, não vai conseguir jogar. Dito isso, é a escalação que a gente tá acostumado, tá? Com o Igor Vinícius, que acaba me surpreendendo positivamente, porque eu fui contra a contratação dele, tá? Eu acho um lateral muito limitado, porém, comparado ao Mike, tá entregando mais. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas ele tem entregado mais, tem entrado melhor, tem feito melhores partidas, tem feito melhores jogadas. Então, para mim, ele já seria titular diante do Mike pelo que eles estão jogando. O Mike talvez oferece mais experiência, mas o desempenho do Mike é muito ruim desde que ele chegou no Santos. Ele fez um primeiro jogo muito bom contra o Juventude e só, né? De resto, o Mike tem decepcionado bastante. Acho que ele tem talento para dar a volta por cima? Acho que ele tem. Eu acho que ele pode se adequar ao Santos e conseguir entregar o que a gente espera, nada de excepcional, mas um bom lateral, coisa que ele não está conseguindo ser, tá? Assim, um lateral bem incontestável, inclusive, tá? A zaga, o Luan Pérez falhou, não sei se ele falhou tanto no último jogo, muita gente falou Luan Pérez, eu falei do Escobar, muita gente falou até do Barreal, eu acho que tem um pouquinho de cada um, mas eu acho que nesse lance do gol, o Luan Pérez não tem tanta culpa, porque ele estava com 2 jogadores sobre o cuidado dele. Ele escolheu um para marcar, o outro se desvencilhou e aí não teve a cobertura nem do Duarte, nem do Escobar, nem do Barreal, que deveriam ter acompanhado dentro da área. Eu acredito que o lance era para o Escobar, tá? Se bem que o Escobar também tinha o atacante do Grêmio do lado direito chegando, eu acho que era o Alisson, então ele também estava ali meio sobrecarregado. É uma leitura de lance, talvez o Brasão ter saído antes, enfim, foi um lance muito rápido, a gente sempre fala de dar mérito para quem faz também. Eu acho que também teve o mérito do Pavão encontrar o Edenilson bem colocado para finalizar no único ataque que o Grêmio deu no jogo, né? E conseguir fazer o gol, tá certo? Enfim, dito isso, eu acho que com a chegada do Bontempo, eu não sei se ele vai, quanto tempo ele vai aguentar do jogo, se ele vai entrar,
mas eu acho que com o tempo ele vai acabar sendo titular, porque ele vai dar mais consistência para esse meio de campo. Eu imagino o meio de campo do Santos num nível de construção, tendo 3 jogadores como pilar de construção para dar ao Roleiser a possibilidade dele poder brilhar mais. Digo assim, né? Nesse momento, o Schmidt ele está se destacando positivamente, ele melhorou bastante desde a chegada do Vojvoda, né? Era um jogador extremamente contestado, eu mesmo queria fora do time, eu acho que a grande maioria também, mas desde que o Vojvoda chegou, o Schmidt tem melhorado o desempenho, tem ido bem, tanto que a saída dele no último jogo acabou prejudicando o time do Santos, né? O Santos foi para cima, abriu um pouco o time, o Schmidt saiu, virou um buraco ali na defesa e teve muita dificuldade do Santos, tanto que saiu o gol justamente sem ter o Schmidt ali, que era um cara que dava essa estabilidade defensiva à frente da zaga. E aí ficou Barreal e Zé Rafael ali como 5, né? Como dois camisas 8. O Barreal já é um 8 meio 8,5, né? Mais para ataque, né? Tentando ser um 10. Não é tão marcador, ele pode auxiliar, mas de ser esse primeiro volante em vários momentos, eu acho que não funciona muito bem e se mostrou nesse lance contra o Grêmio. Então, o Schmidt hoje é o titular, mas eu imagino que idealmente você tem um jogo propositivo de avanços, você vai ter o Bom Tempo, o Vitor Hugo e o Zé Rafael. O Zé Rafael, ele pode fazer a camisa 5, como ele fez no Palmeiras muitas vezes, não subir tanto, mas tendo 2 meias de sustentação, sendo esses segundos volantes, né? Tanto o Vitor Hugo quanto o Gabriel Bontempo, que sabem avançar e voltar para marcar. Acho isso muito interessante, acho que é uma possibilidade. Mesmo com a volta do Bontempo, e você tendo o Schmidt, o Zé Rafael e o Bontempo, eu acho também que fica um meio-campo mais robusto para que o Roleiser possa jogar como meia. Jogar como meia, pegar a bola, pensar no jogo. E aí os 2 atacantes da frente, o Lautaro Dias e mais um, não sei se o Guilherme é esse nome, o Guilherme tá naquele momento de oscilação negativa de novo, aquele de escolher o pior momento, escolher o pior lance para fazer as jogadas, a tal da ciscadinha do Guilherme que incomoda bastante, né, de parar a bola, ficar, né, fazendo isso aqui, ciscando igual uma galinha e tocar a bola para trás, ou errar o lance, ou não conseguir o drible, sendo que o Guilherme, se fizer o simples, o time funciona melhor. Se o Guilherme para a bola, toca para quem está fazendo a ultrapassagem, ou tenta uma jogada mais rápida, sem parar todos os lances, a tendência é que os lances tenham continuidade e o time consiga aproveitar melhor. Toda vez que o Guilherme para a bola e tenta fazer a jogada, desses últimos jogos todos, só um ele conseguiu fazer a jogada, que é contra o Grêmio. Ele faz essa ciscadinha, puxa para o lado, dá um chute de fora da área, que o Grando faz uma boa defesa. De resto, todos os lances que o Guilherme foi acionado e que ele não deu a continuidade rápida de fazer um toque rápido, de dar um passe de primeira ou em 2 toques, ele acabou atrasando o desenvolvimento do time ou perdendo a bola, né? Que é aquela ciscada ou passa para trás, aquela ciscada, a marcação se arruma toda, o time perde a efetividade de infiltração na área e não consegue criar. O Roleiser já é outra coisa, né? Falar no Twitter é chamar e retardado para encher o saco. Infelizmente é isso. Falei do Roleiser que ele tem que ser cobrado. Pronto, já virou que eu sou contra o Roleiser, que eu não gosto do Roleiser. Meu irmão, eu só elogiei o Roleiser até agora. Eu só fiz um vídeo dizendo que ele está devendo, e ele está devendo. Ai, mas ele criou e o jogador não aproveitou. Eu sei, eu ponderei a passagem do Roleiser. Eu não ponderei os últimos jogos. Eu não ponderei a dor no joelho dele. Inclusive, eu falo no vídeo. Eu falo, estou analisando o Roleiser desde que ele chegou. E o Roleiser, desde que ele chegou, para um jogador que custou 11 milhões de euros, ser o jogador mais caro já comprado pelo Santos em todos os tempos, ele está devendo bastante. Eu não disse que ele é ruim, eu não disse que eu não acredito que ele possa render, eu não disse que eu não acho que ele tenha esse titular. Eu só acho que ele tem que entregar mais. A minha análise é pura, simples e direta. O Roleiser é bom, tem talento, tem capacidade e precisa entregar mais. Ele precisa ser protagonista. Ele chama jogo, ele vai atrás, ele corre, ele é disciplinado, ele tem vontade. Isso tudo eu não critiquei. Eu só acho que ele tem errado coisas que um jogador desse gabarito, desse valor, não poderia errar. São coisas distintas. As pessoas precisam ter um pouco mais de discernimento e de entendimento do que é falado. Eu não falei que o Rolês é horroroso, ele precisa sair do time. E aí, como eu falo de Twitter, você tem sempre essa chamariz de idiota. Você defende Tassiano, Tiquinho e outros para criticar o Roleiser e o Neymar. Do nada eu virei hater do Roleiser e do Neymar para defender Tiquinho, Guilherme e Tassiano. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Eu não sei se as pessoas fazem isso porque elas
realmente não têm conhecimento, elas fazem isso porque elas são estúpidas nesse nível. Eu sempre explico direito, principalmente em vídeo, eu tento deixar bem claro o meu posicionamento quando eu vou criticar alguém, até jogador que eu acho ruim, eu critico. E tento ser justo na análise, mesmo que os que eu pego no pé, que é o caso do Tassiano, por exemplo, né? Até do Escobar, que eu acho que o Souza é mais lateral, mas mesmo assim, quando eu vou falar do Escobar, eu não diminuo ele. Eu acho que ele falha? Acho. Eu não acho que ele seja primor técnico defensivo como todo mundo acha, não. Inclusive, isso foi provado pelo Musetti em vídeo. Os números defensivos, em média, do Souza e do Escobar são bem equilibrados. O Souza não fica devendo em nada defensivamente para o Escobar. Agora, ofensivamente, o Souza sobra diante do Escobar, tá? Os números provam isso. Tem um vídeo de análise do Musetti de meia hora sobre isso. É só assistir. Eu acho que eu vou acabar fazendo ele aqui também, né? Mostrando, além dos números, também a minha opinião e por que eu prefiro o Souza. Mas eu não acho o Escobar uma nulidade, tá? Até entendo ele ser titular em alguns jogos. Eu só acho que ele não tem que ser titular absoluto. Eu acho que o Santos precisa de alguns titulares absolutos, que é o caso do Brazão. Nesse momento é o Luan Pérez, é tudo bem, a zaga tem um titular absoluto. O Zé Rafael hoje é titular absoluto, eu acho que o Schmidt também é. E a gente tem hoje o Roleiser, o Guilherme e o Lautaro Dias como titulares absolutos. Eu já não acho que deveriam ser. O Roleiser eu entendo que tenha que ser titular absoluto, e o Lautaro Dias também, porque desde que ele chegou com o Vojvoda, ele é o principal jogador do Santos, ofensivamente falando. É o que consegue converter as chances em gol ou em assistência. Então tá fazendo um bom trabalho. O Guilherme tá mal, né? Ele faz gol, quando ele joga simples. Se o Guilherme for um jogador, pô, eu preciso fazer o mais simples possível para continuar jogando, eu entendo ele ser titular. Agora, esse tipo de jogada de prender a bola, penteia, e não dar continuidade, para mim é um limitador. E ele precisa ter noção de realidade também. Eu acho que o Vojvoda tá dando muita moral pro Guilherme, justamente para ele ter mais confiança. Só que o excesso de confiança do Guilherme já foi provado em outros tempos, que é quando ele fica se achando mais do que ele realmente é, no meu modo de analisar. Então eu acho que é um jogador que, óbvio, tem que ter confiança como qualquer atleta de alto rendimento. Só que ele não pode ter excesso de confiança. E eu acho que o Guilherme, muitas vezes, ele peca pelo excesso de confiança, pelo excesso de moral e pelo excesso de achar que tá acima da carne seca. E aí eu acho que mora um problema. Mas diante disso, eu acho que tem que ser o titular, tá? Eu acho que ainda o Vojvoda vai utilizar os meninos, né? O JP Sherman, inclusive, fez gol aí na goleada do Santos nas quartas de final do Campeonato Estadual, venceu por 4-1 a sua partida. Eu acho que o Robinho Júnior também vai acabar sendo utilizado, mas eu acho que é uma parte da transição da base para o profissional para que o jogador se adapte. Eu entendo totalmente. Nesse jogo, eu acho que o Roleiser tem que chamar o jogo para ele e tem que, junto com o Guilherme, soltar a bola mais rápido. O Lautaro tem conhecimento de fazer facão, ele já fez em outras partidas, né? Dessa movimentação, ele tem uma leitura de jogo boa. Eu acho que o grande problema do Lautaro Dias é a finalização. Ele nem sempre faz a melhor finalização possível, mas na movimentação, de abrir jogo, de abrir passe, de brigar pela bola, o Lautaro está fazendo um ótimo trabalho. Então eu acho que é entender a movimentação dele para que o Santos consiga criar mais. E eu espero mais do Barreal, né? Desde que ele virou titular. Na saída do Vitor Hugo, o Barreal passou a ser titular. O Barreal está devendo, no meu ponto de vista. Mas acho que é um jogador com talento e capacidade técnica para que faça outras jogadas importantes, né? Fez gol contra o Bragantino, eu acho que ele pode voltar a brilhar. Eu acho que o Santos tem que fazer a transição entre o 4-4-2 e o 4-3-3 quando for necessário, sem botar o Roleiser muito preso do lado direito. O Roleiser preso do lado direito é um limitador do que ele pode ser. O Roleiser tem que ficar no meio, livre, para jogar como um meia flutuando pelo campo, voltando para buscar a bola, conduzindo a bola até o ataque, um jogador que faz a transição do passe, quebra a linha, não preso do lado direito para fazer o drible, cortar para o meio e chutar. Eu acho que isso limita muito o que o Roleiser pode contribuir para o time. E esse é o meu caminho para mim. Um Santos num 4-4-2, com 2 meias, sem dobrar os meias pelo mesmo lado, óbvio, tendo liberdade para se movimentar, mas se o Roleiser pegar a bola indo para a esquerda e não fechando para a direita o tempo inteiro com o Barreal, ficar os dois ali do lado direito, o Guilherme isolado na esquerda e o time sem ter aproximação. Então, esse tipo de coisa o Vojvoda precisa trabalhar mais para que o time encaixe melhor, tá certo? Dito isso, quero saber a sua opinião. O que você espera desse jogo? De verdade, por mais que tenha dificuldades, eu espero que o Santos vença. O Santos vem num momento de evolução, tá certo? E eu acredito que o Santos pode vencer o Ceará sim, jogando no Castelão, embora o gramado seja bem difícil, né? O gramado do Castelão tem muitas dificuldades, a gente sabe, é um gramado complicado,
mas dá para vencer o Ceará fora de casa sim, tá? O Santos tem possibilidade para isso, mas não vai ser um jogo fácil. Beleza? Quero saber a tua opinião. Eu volto pro pós-jogo, tá certo? Pra gente analisar o resultado e falar sobre o jogo do Santos contra o Ceará, tá? Independente do resultado, estaremos aqui. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Até a próxima. Valeu!